Meus queridos, antes de mais nada, queria agradecer ao Bruno Cavalcante pelo convite de estar aqui hoje, compartilhando com vocês alguns conhecimentos de imenso valor para qualquer médico e para qualquer futuro médico também, tá certo? Há muitos anos atrás, não muitos, quem sabe, 3, 4 anos atrás, eu comecei a trabalhar desenvolvendo estratégias de posicionamento de mercado para os médicos aqui do Brasil. Com o tempo, passei a atender também alguns médicos de fora. E depois de ver dezenas de médicos terem os mesmos problemas de posicionamento de mercado, eu criei um treinamento que é o MDV, o Médicos de Valor. Só que esse treinamento ele tem uma duração de 3 meses, 4 meses, dependendo da pessoa que está fazendo. E quando eu fui convidado para vir aqui hoje, no Outubro Médico, compartilhar alguns conhecimentos com vocês, eu pensei, o que é que eu posso fazer? Pegar algumas pílulas de conhecimento do MDV e trazer para essa galera, tá certo? Então é isso que nós vamos fazer hoje. Antes de começar, eu gostaria que quem tem papel e caneta em mãos, preste muita atenção para sempre que surgir um insight, vocês copiarem. Se não tem papel e caneta, pega o celular, bota no bloco de notas. Cada informação que você pegar, que você puder utilizar depois na sua vida, na sua carreira, vai ser de imensa importância, tá certo? Então, iniciando, eu gostaria de conversar com vocês sobre o poder dos conceitos. Os conceitos que nós formamos durante a nossa infância, durante a nossa adolescência, até mesmo na fase adulta, são eles que vão nos guiar nos nossos direcionamentos, nos nossos caminhos, principalmente nas nossas carreiras. Então, até hoje, para chegar no momento onde você chegou, com certeza, crenças e conceitos foram criados anteriormente para que você chegasse aqui, onde você está no Outubro Médico, assistindo essa palestra, tá certo? Qual é o problema disso? Muitos dos conceitos que nós temos, eles nos impedem de chegar um passo além, de chegar no nível acima. Então, alguns conceitos devem ser quebrados e jogados fora. Outros devem ser reformulados. E outros criados do absolutamente zero. Tá bom? Uma coisa que eu tenho visto muito com os profissionais médicos é que parece que é uma lei. O médico só sabe medicina. E quando você pensa isso, e quando você tem isso como verdade, é um conceito que você acredita, muitas possibilidades, infinitas possibilidades que você tem de aumento de valor do mercado caem por terra. Então, esse conceito você já tem que quebrar, pensar fora da caixa, primeiro ponto. Segundo ponto, quem se vê nisso que eu vou dizer agora? Cassiano, meu planejamento é me formar. Depois que eu me formar, eu tenho 2 opções apenas, nenhuma outra, só 2. O mundo é imenso, mas eu só tenho 2 opções. A primeira, passar na residência médica e minguar com míseros R$3.000 por mês, aqui acolado no plantão, mas sem vida. Eu vou perder meu sono e a vida vai ser assim durante 2, 3 anos, ou 4. Primeira opção. Segunda opção, eu vou trabalhar feito um cavalo para poder juntar dinheiro, fazer meu pé de meia. E depois que eu fizer meu pé de meia, aí eu posso passar na residência, porque eu vou ter um dinheiro guardado. Alguém vê alguma opção a mais, além dessas 2? É o que basicamente todo mundo fala. Então, esse é um conceito que você vai quebrar hoje aqui. Outro conceito muito importante. O médico, ele é um vendedor? Muitos de vocês são estudantes, conhecem staffs, outros aqui são staffs, são médicos já formados há algum tempo. E eu pergunto para vocês, o que é que vocês venderam essa semana? O que é que você, Bruno, vendeu essa semana? Daniel, o que é que você vendeu essa semana? Alguns que estão aqui, que não entendem muito o que eu estou falando, vão dizer, eu não vendi nada. Todo mundo vende o tempo todo. O médico, ele vende todo o tempo. Quando o teu paciente entra no teu consultório, tu está vendendo a tua imagem, tu está vendendo o teu cabelo, tu está vendendo o teu rosto, tu está vendendo a roupa que tu está usando. Hoje, tu vende isso também. Se tu é interno, se tu é um estudante que está no ciclo clínico. E o médico não vende só isso. O médico, ele vende diagnóstico. Tu olha para o teu paciente e tu diz, eu acredito que você tem isso aqui. E se tu não sabe vender bem, se tu não desenvolver essa habilidade durante a tua formação, o que é que acontece? Teu paciente não acredita. E como ele não acredita, tu vai tentar vender depois, que ele não acreditou naquilo que tu falou, tu vai tentar vender o quê? Teu tratamento. Aí o que é que acontece? Alguns de vocês já viram isso. O paciente sai, dá um sorriso meia boca e rasga a receita. E não faz. Aí o médico é ruim. Mas o médico é um puta técnico, ele sabe fazer tudo, ele diagnostica muito bem. A pessoa entra, ele olhou, precisa nem tocar, ele já sabe o que ela tem. Mas ele não soube se vender. E porque ele não soube se vender, ele prejudicou o paciente. Ou seja, a culpa é sua, da sua incompetência de não saber vender. Então você acabou prejudicando o paciente. Então esse conceito tem que ser quebrado.
O médico é um vendedor e vocês têm que começar a entender isso e aprender coisas que a faculdade de medicina muitas vezes não ensina, como habilidades de comunicação direcionadas para a venda, para que você consiga fazer um diferencial na vida do seu paciente. Se você fechar a sua cabeça somente para morfofisiopatologia, anatomia, farmacologia, você vai ser um excelente técnico e talvez um péssimo médico. Ok? O médico de hoje ele sai preparado para um mercado de 15 anos atrás. Justamente por isso. Há 15 anos atrás, você saía, você se formava em medicina, e essa mentalidade ainda existe. Muitos fizeram medicina por conta de uma estabilidade financeira, estabilidade de carreira. Acontece que eu vou te contar um segredo agora. Não existe estabilidade para nenhuma carreira no mundo. Se o Brasil entrar em guerra agora, não sei com quem, mas se ele entrar em guerra agora, cadê a estabilidade das profissões do país? Então não existe estabilidade, tira esse pensamento da cabeça. Acontece que as faculdades de hoje, eu conheço faculdades que têm currículo de 1941, uma outra modificação. Então, como que você vai se preparar para um mercado que a cada dia inova de alguma forma? Seja pelas tecnologias, seja pelas mídias digitais. Então você tem que se adaptar às mudanças, você tem que ser um novo médico. Então você tem que pensar fora da caixa que, muito provavelmente, você pensa hoje. E para que você entenda como aumentar, que a palestra é sobre isso, como aumentar o seu valor no mercado médico atual, você tem que entender e conhecer os tipos de pacientes que existem. Por incrível que pareça, a maioria dos chefes de vocês, dos professores de vocês, dos staffs, não conhecem seus pacientes. Eu atendo médicos desde recém-formados até grandes nomes de hospitais de referência no país. Sírio-Libanês, Albert Einstein, outros hospitais. E nem eles sabem quem são seus pacientes. Quando eu faço perguntas específicas sobre os pacientes deles, eles basicamente travam. Não sei, eu não conheço. Eu tinha que saber isso, mas você tem. Como é que você vai se posicionar em um mercado? Você vai vender algo para alguém e você não sabe quem é esse alguém. Existem 3 tipos de pacientes que você pode analisar. O primeiro tipo é o PSM, o paciente supermotivado. O que é o paciente supermotivado? É aquele cara ou aquela mulher que ele sabe o que ele tem. E não só sabe o que ele tem, como ele busca o médico. Ele está doido para ser consultado, ele quer fazer um acompanhamento. É aquele tiozinho que você adora atender. Ele te elogia, ele diz que vai voltar. Qual o problema do PSM? Todo mundo quer ele. E é muito fácil ter ele. Então, onde a concorrência vai estar? Em cima dele. Então, a grande concorrência vai ser para esse paciente. E qual o problema? A maioria dos médicos foca nele. E quando foca nele, ele vai ter que entrar numa briga que ninguém quer brigar. Que é a briga de preço. Quem cobra mais barato tem o paciente. O engraçado é que, vocês perceberam, eu acredito que vocês viram as palestras anteriores, mais faculdades de medicina estão abrindo, mais médicos estão entrando. Então, nós vamos ficar abaixando esse preço até quando? Até uma consulta ficar R$50? Então, assim, o foco da maioria dos médicos é para esse paciente. Só que não existe só o paciente super motivado, que é o mais fácil, que é o senhor que tem hipertensão arterial, ele sabe que tem e ele quer tratar. Existe também o paciente levemente motivado. Aquela pessoa que tem uma doença, sei lá, o indivíduo tem diabetes. Ele tem diabetes, mas ele odeia médicos, ele morre de medo de médicos, ele não gosta de ser tratado. Esse paciente é mais difícil de você atingir. Então você vai demandar mais esforço, mais trabalho, mais energia, mais dinheiro para chegar nesse paciente. E por último, que é aquele paciente que deve ser o foco de cada um de vocês. O paciente nada motivado. Ele não sabe que precisa de você. E ele não quer saber de médico. Esse é o paciente mais difícil de chegar. Contudo, ele é o melhor. Por quê? Porque ninguém vai atrás dele. E se ninguém vai atrás dele, você vai ser pioneiro, digamos assim. O paciente supermotivado, ele é a menor parcela da quantidade de pacientes que existe. Para cada paciente supermotivado, você vai ter 20 pacientes levemente motivados. E para cada um deles, 100 pacientes nada motivados. Lógico, você vai ter que ter trabalho, vai ter que ter esforço para atingir essas pessoas, mas quando você o fizer, você não só vai prospectar esses pacientes, você também vai fidelizá-los. E a partir do momento que você faz isso, você vai conseguir aumentar o seu valor de mercado, e você vai entender como. E para entender quem é o seu paciente,
além desses 3 perfis distintos, você tem que definir que paciente você quer atrair para o seu consultório. Quem aqui já atendeu um paciente o qual você não gostou de atender? Levanta o braço. Quem já atendeu um paciente que não gostou? Opa. Tem muitos, né? Um paciente chato, muitas vezes, e tal. E vocês aprenderam algo muito importante, que é real. Você não pode, só algumas exceções, não atender o paciente que entrou ali. Tem algumas exceções, mas você tem que atendê-lo. Contudo, nada diz que você não pode atrair um tipo certo de paciente. Então, o seu posicionamento no mercado, nas mídias que você usa, e a gente vai falar sobre mídia, o posicionamento que você usa, ele vai atrair um determinado tipo de paciente. Aquele que você quer atender, aquele que você gosta, que tem prazer. E para você fazer isso, você tem que entender que existem 3 perfis distintos também para você atrair o paciente que você quer. São perfis que determinam 3 camadas. A primeira camada é a demográfica. Que quando você contrata, muitos médicos fazem isso, eu vou contratar uma equipe de marketing, uma agência de publicidade, para que a minha clínica ela eleve o nível e eu ganhe mais dinheiro trabalhando menos. E quando você faz isso, normalmente a equipe de publicidade que está trabalhando com você vai focar no primeiro, demográfico. Então, vamos definir, doutor, o seu público-alvo. Alguém já ouviu falar isso? Qual é o seu público-alvo? São mulheres, homens, idade aproximada. Então, fica na superficialidade. E, com isso, você não vai conseguir atrair aquele paciente que você gosta, que você gostaria de ter a cada dia no seu consultório, entrando, ou para fazer as suas cirurgias. Se você for do ramo da medicina estética ou não. Outra camada, que aí vai afunilando mais e vai definindo, direcionando mais o paciente que você deseja atender, que é a camada da psicologia. Você entender como funciona o psicológico do seu paciente é de extrema importância. Dentro do MDV, quando nós vamos trabalhar isso aqui, eu faço um questionário gigantesco para que você consiga definir que tipo de perfil psicológico você quer atender no seu consultório todos os dias. Cassiano, então vou atender só esse tipo de paciente? Não, outros vão vir, mas a grande maioria vai ser esse. E você vai ter mais prazer de acordar segunda-feira, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, para estar no hospital, no consultório, na clínica, atendendo esse paciente. E, por último, o perfil comportamental. Já perguntei isso para vários médicos. Perguntas que estão relacionadas ao comportamento dos seus pacientes. E a grande maioria não sabe definir. Não entende como é que funciona o seu paciente. Se você não entende como funciona aquela pessoa para a qual você está vendendo algo, como é que você vai vender algo para ela? Como é que você vai se vender para ela? Então, é muito importante, anotem isso. Eu tenho que conhecer o meu paciente demograficamente, psicologicamente e comportamentalmente. A partir daí, nós temos o sistema 3Rs de validação de serviço. Como é que você sabe que está dando certo? Primeiro, você vai ter o reconhecimento. O que é o reconhecimento? É a capacidade que o teu paciente vai ter de reconhecer que você está oferecendo algo de valor. E ele consegue também perceber o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. E você vai validar isso no momento da compra. Se o teu paciente comprar, pagar o teu serviço, a tua consulta, a tua cirurgia, significa que ele reconheceu o primeiro passo, só que ele não é o único. Quem compra não necessariamente gosta. Quantos aqui entraram no consultório, tiveram uma droga de atendimento médico, o médico muitas vezes nem olhou na tua cara, a cirurgia de um amigo teu deu um problema, por algum erro, alguma coisa do tipo, então ele pagou uma vez, ele voltaria? Não. Então, quando você vê que o seu paciente não só pagou uma primeira vez, mas depois voltou, nós temos a repetição, o segundo R. E quando ele repete, significa que ele gostou. E o melhor, depois que ele gosta, se eu gosto de algo para mim, e eu tenho pessoas que eu amo, eu tenho pessoas que eu considero, eu vou recomendar. Porque o que eu quero de bom para mim, eu quero de bom para as pessoas que eu gosto também. Então, se um paciente teu comprou, entrou no teu consultório, fez uma cirurgia contigo, voltou e depois ainda disse: ó, doutor, eu indiquei para uma pessoa. Ou então a pessoa chega e diz: ó, eu vim porque fulano me indicou. Sinal que você está fazendo um excelente trabalho. O caminho é esse. E aí nós temos que falar para definir como é importante e como você vai conseguir desenvolver cada vez mais o seu valor no mercado médico atual. Você tem que saber o impacto hoje do mercado digital. Hoje, os últimos dados mostram que 210 milhões de brasileiros estão no nosso país hoje, dos quais 139 milhões utilizam internet. Desses 139 milhões usuários, né, de internet, cerca de 130 milhões estão usando redes sociais. Muitos, até nesse momento, é capaz de estarem usando no Instagram, rolando a tela, no Facebook.
O brasileiro ele gasta, em média, 9 horas por dia na internet, das quais quase 4 horas em redes sociais. Então, eu te pergunto, antigamente, o que é que o seu professor fazia, o que é que os médicos mais antigos faziam? Eles pagavam outdoors pela cidade, eles pagavam aquela revista de saúde, que vinha o endereço de vários médicos com os consultórios e tal. Eles pagavam panfletagem até. Mas hoje, você já percebeu que às vezes você está dirigindo, você está no seu carro, e com a mão, isso é errado, e com a mão no celular? Você já percebeu, quem aqui já viu no shopping, a pessoa comendo com o garfo em uma mão, e a outra mão olhando o Instagram? Passando a tela, não sei como, mas ela comendo aqui, a outra mão no Instagram. Então, a maioria das pessoas hoje está assim. Se está todo mundo olhando para a droga de um celular, por que você, médico, não está no celular? E às vezes dá raiva, porque o que eu ouço muito é o quê? Não, os meus colegas vão achar isso um ultraje, porque o médico não pode se expor. Beleza, deixa eles não se exporem. Dentro de 1 ano, 2 anos, 2 opções. Ou eles vão estar se expondo também, ou eles vão ser esquecidos. Eu atendo hoje um cirurgião plástico lá do Rio de Janeiro, que ele me deu um feedback muito bacana. Ele tinha horror a isso. Ele começou a aparecer. Começou a aumentar o número de cirurgias. Aparecer da forma correta. Não é ficar mostrando produtinho, o que é que você está comendo, essas baboseiras, não. É vender sem vender. Vocês entenderam isso mais à frente. E ele disse que depois de um tempo fazendo isso, o que é que aconteceu? Os amigos que tanto criticavam, passaram a fazer também. Mas é lógico, viram resultado. Então, vocês querem ter hoje algum resultado diferenciado? Saiam da caixa, apareçam. Semana retrasada, alguns internos, alguns da Universidade Federal do Ceará, outros da Unifor, de outras faculdades também, me perguntaram: Cassiano, eu ainda sou interno, como é que eu faço para iniciar no mercado médico de uma forma tal e tal? Apareça. Mas eu sou interno, eu sou burro. Quem foi que disse isso? Meu staff. Não. Não é assim. Você tem algum conhecimento para oferecer. Comece a falar de coisas que você sabe. Comece a falar de promoção de saúde. Comece a dar informações de valor para as pessoas. Você vai ver o que você vai chamar o maior ativo da atualidade. Atenção. Quando você chama a atenção de alguém, você consegue vender para essa pessoa. Então, apareçam. E como que você vai gerar essa atenção? Como é que você vai fazer com que, muitas vezes, um paciente dê para você mais do que o que ele te dá hoje? Muitos médicos chegam e dizem assim: Cassiano, eu não gosto de cobrar, eu tenho medo de cobrar, eu não aprendi a cobrar. E outra, eu não quero aumentar meu preço. Aí eu pergunto: me diz uma coisa, teu paciente tem celular? E ele diz: tem. Normalmente, quais são os celulares que você vê o teu paciente colocar em cima da mesa? Normalmente é iPhone. Teu paciente tem carro? Tem. Detalhe, nós não estamos falando de SUS. Existe um valor de retorno também do SUS fenomenal, melhor até do que dinheiro. Acho que muitos aqui já receberam uma sacola de ovos daquela tiazinha que paga qualquer real. Mas aqui nós estamos falando do setor privado. Cassiano, eu tenho medo de cobrar. Eu não gosto. Aumentar meu preço, eu vou perder meus pacientes. Você vai, mas não é porque teu paciente não pode pagar, é porque você não é prioridade para ele. Então, quando tu se expõe da forma correta, de modo que tu se torna prioridade na cabeça do teu paciente, e que a saúde dele se torna prioridade na cabeça dele, não importa, meu querido. Eu conheço médicos hoje que cobram R$ 1.500 numa consulta, então com a agenda cheia. Eu conheço recém-formado generalista de BH que cobra R$ 600 numa consulta e está com a agenda para 2 meses. Porque sabe vender. Então, assim, você tem que aprender a definir prioridade na cabeça do seu paciente. E como você vai fazer isso? Primeiramente, através das dores e dos prazeres. Existem várias formas, né? No MDV eu trabalho muito isso, mas o principal, ou um dos principais, são as dores e os prazeres dos seus pacientes. Você nunca vende, você nunca se mostra, você nunca se expõe mostrando o quanto você é bom, o quanto o paciente vai melhorar se estiver com você. E você nem pode fazer isso. Contudo, quando você mostra primeiro a dor do teu paciente, quando você consegue tocar, muitas vezes, na ferida da forma correta, você chama a atenção dele. E quando você gera na cabeça dele uma percepção de valor, uma percepção de transformação, de mudança, através do prazer de ter a solução daquele problema que ele tem na saúde dele, e ele direcionar aquilo para você,
você conseguiu, com sucesso, atrair o seu paciente. Cassiano, como é que eu faço isso? Infelizmente, não temos tempo para aprofundar. Mas entenda que, quando você for expor, quando você for falar sobre algum tema, em qualquer mídia que você for utilizar, primeiro fale sobre as dores. Primeiro fale sobre o inferno que é a vida de uma pessoa que pode ter aquele problema que você está citando. E depois você mostra o céu. Depois você mostra como aquela solução pode ajudar a vida da pessoa. Quem aqui já viu muitas propagandas do Uber no dia a dia? Quem aqui viu uma propaganda do Uber quando veio para cá? Levanta o braço. Alguém viu uma propaganda do Uber quando veio para cá? Ótimo. O Uber basicamente não faz propaganda. A principal propaganda do Uber é o boca a boca. Não sei se vocês perceberam, mas agora eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui já andou de Uber? Levanta o braço. Ótimo. Só para saber, né? Porque eu perguntei do Uber. O Uber, ele se difundiu da seguinte forma. Foi assim comigo e provavelmente assim com você. Ei, tu já viu esse novo aplicativo Uber? Tu liga, tu pede um carro e tal. Como assim? É mais barato que o táxi. Opa, cadê? A pessoa vai... Qual foi a palavra mágica? É mais barato que o táxi. Então, vocês têm que entender que antes o teu paciente entrava no teu consultório e fazia o quê? Gostava, saía e ia fazer o boca a boca dele. Só que o boca a boca dele era para 10 pessoas. Hoje, tem gente que o boca a boca é de 100 mil pessoas. 50 mil, 15 mil, 2 mil. Então, a mídia digital, as mídias sociais, potencializaram o boca a boca. E hoje, ele é a melhor ferramenta que você vai utilizar para expandir o seu valor no mercado. Percepção de valor. Como é que o seu paciente te vê? Como é que ele te enxerga? Para você cobrar um preço X, que valor você está oferecendo para ele e o que é que ele está percebendo de valor? Olhem bem para essas duas bandejas. Se eu dissesse para vocês, agora eu vou pedir a interação de todos, vocês vão levantar o braço. Vocês estão vendo a bandeja da esquerda e da direita. Vocês estão num restaurante. E eu trouxe essas duas bandejas para vocês. E eu vou dizer o seguinte. A bandeja da esquerda, ela custa R$ 69,90 e a bandeja da direita, ela custa R$ 450. Levanta a mão quem acha que a melhor comida é a da esquerda. Opa. Levanta a mão quem acha que a melhor comida é a da direita. Por quê, se vocês nem viram a comida? Vocês só viram o preço. Eu não mostrei nada. Se duvidar, não tinha nem comida. Era só a bandeja que vocês estavam comprando. Entendam, vocês têm medo, muitas vezes, de cobrar um preço, quando o preço é um dos fatores que vão gerar a percepção de valor do teu paciente. E quando você vai se precificar, você tem 3 modelos distintos. Quem me acompanha no Instagram viu eu falando isso ontem, eu acho. O primeiro modelo é, eu gastei 500 mil na minha clínica. E como eu gastei 500 mil na minha clínica, quanto que eu vou cobrar de cada paciente para que em determinado tempo eu consiga ter meu dinheiro de volta e começar a partir daí a ganhar dinheiro? Primeiro modelo, a partir dos seus gastos. Segundo modelo de precificação. Eu vou cobrar quanto meus concorrentes estão cobrando. Preço de mercado. Ou então, um pouquinho mais barato para ganhar meus pacientes. É o pior que vocês podem fazer, não só para vocês, mas para a carreira médica. E o melhor modelo é o terceiro. Vocês vão cobrar o preço que vocês acham justo para a transformação que vocês geram na vida do seu paciente. Por isso que eu conheço um cara de BH, ex-cliente meu, que cobra R$ 600 como generalista e entrega um puta serviço para os pacientes. Os pacientes saem lá amando e não reclamam. Como eu conheço o cara que cobra 150 e o paciente ainda sai reclamando. Então entenda que o preço é uma ferramenta de percepção de valor. Outra coisa, olhem para as duas bandejas agora, vamos interagir novamente. A bandeja da esquerda, olhem para ela, bonita. Pensem que vocês estão no restaurante, o garçom chega e mostra a bandeja cinza, prata para vocês. E chega outro do lado e mostra uma bandeja dourada. Ok? Sejam sinceros. Quem acredita que a bandeja do lado esquerdo é a que vai te oferecer o melhor serviço, o melhor produto? Levanta o braço. Quem acredita que a bandeja dourada tem o de melhor? A forma como vocês apresentam e se apresentam e apresentam o serviço de vocês, a embalagem que vocês utilizam, vai determinar também a noção, a percepção de valor do seu paciente. Então, como que vocês estão se apresentando? Qual é o vocabulário que vocês usam? Como é que vocês se vestem? A forma, a velocidade, a intensidade que vocês usam. Por último, eu gostaria de falar sobre as derivações do seu serviço.
Derivações vocês conhecem da cardiologia. Vocês conseguem enxergar um coração de diversos ângulos diferentes. Então, por que você não consegue enxergar o que você vende de ângulos diferentes? Quando você desenvolve essa habilidade, você eleva e muito o nível do seu valor de mercado. Como assim, Cassiano? Vou usar somente um exemplo. Um vascular, eu já passei esse exemplo para uns 3 vasculares. Um vascular, em um determinado momento, ele me mandou alguns vídeos. Cassiano, olha isso aqui. Tá bom esse vídeo? Ele falando sobre a técnica, sobre a velocidade que ele conseguia retirar as varizes, sobre o fato de não ter dor. Tá legal, tu tá vendendo uma técnica muito boa, talvez algum médico queira comprar. Mas teu paciente, ele é médico? Vamos ver por um ângulo diferente. Tu tá vendendo o quê? Tu tá vendendo laser? Tu tá vendendo a cirurgia? A maioria de vocês vende consultas e cirurgias. Vocês não entendem que vocês não vendem isso. Não é isso que vocês vendem. Nós mudamos um pouco. A publicidade dele foi outra. Foi a seguinte, mais ou menos assim. Em um story e no feed do Instagram. Eu entendo vocês. Eu sei que muitas vezes é difícil você abrir o teu guarda-roupa e ver aquele vestido que tu gastou, sei lá, 300, 400 reais, e tu estava doida para usar. Mas tu não esperava que surgisse aquele vasinho na perna e aquela mancha roxa. Eu sei que é doloroso você querer sair com aquilo que tu comprou e tu não pode por conta daquele vasinho. Eu já atendi várias pacientes assim. E na maioria das vezes a solução foi rápida e indolor. E aí ele foi mostrando, primeiro a dor, depois o céu. E ele mostrou para ela que o que ele estava vendendo não era uma cirurgia, era a liberdade de usar a roupa que ela quisesse usar. Então, o que é que vocês estão vendendo? O que é que vocês vão vender? Vocês estão vendendo consultas? Vocês estão vendendo cirurgias? Ou vocês estão vendendo força, liberdade, felicidade? Vocês têm que desenvolver essa habilidade de ver ângulos distintos daquilo que vocês oferecem para os seus pacientes. Ok? Infelizmente, eu não tenho mais tempo para falar mais. Gostaria até de aprofundar em todos esses temas. Foi um prazer imenso. Muito obrigado pela atenção de todos. Viu? E até a próxima.